A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Texto básico para a nossa meditação de hoje. Mais uma vez, reforçando, domingo próximo, só teremos a escola bíblica dominical aqui, tá? Então não teremos o culto matutino, nem o culto vespertino. O culto da noite também não estará acontecendo. É só para ressaltar bem, tá? Mas teremos aqui a escola bíblica dominical. E também eu quero ressaltar que após o período aí do carnaval, vamos nos organizar para voltarmos com aquela classe de preparação, né, de batismo. Então já tem algumas pessoas aí para estar participando da classe, que a igreja esteja orando, e se alguém quiser também, né, participar dessa classe, vai aguardando mais um pouquinho, que após o período do carnaval, a gente estar dando mais detalhes. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, então do versículo 1 ao versículo 11, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Deus abençoe assim a sua palavra ao nosso coração. Ezequias, um rei que orava. E por que orava? E por que ora ao Senhor? E por que você ora a esse Deus vivo? Certamente é a certeza que temos do seu amor. Ainda há pouco eu estava assistindo um curta de um desenho animado, com mensagens significativas para a vida, e achei muito interessante que em um dado momento alguém lançou lá essa afirmação: a vida é difícil, mas você é amado. É exatamente essa certeza que nos mantém, digamos assim, em pé. Essa certeza que nos faz prosseguir. Essa certeza que nos faz olhar para o alto. De fato, a vida é difícil. Tem gente que reclama: minha cabeça está doendo, há um peso. Tem gente que coloca a mão sobre o peito, né, e ainda lamenta:
algo está apertando, algo está me sufocando, algo está doendo. Mas nós somos amados pelo Senhor. Na mensagem de hoje, eu quero realmente ressaltar aqui a importância de se buscar em Deus em oração. Ou seja, estamos buscando de fato a presença de Deus, reconhecendo que Ele é sim a fonte de toda graça, a fonte de toda bênção, a fonte de toda a salvação. Como está escrito no livro dos Salmos, o Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Eu não sei quanto a você, mas palavras assim das Escrituras aquecem o meu coração. Palavras assim das Escrituras abrem o meu entendimento para reconhecer que, de fato, Ele é bom em todo tempo. Ainda há pouco estivemos cantando, tua bondade, me seguirá. Realmente, a bondade do Senhor nos persegue. Eu sei que é estranho ouvirmos algo nesse sentido, mas de fato a bondade de Deus está sempre nos perseguindo. E o salmista declarou: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E quando nós temos esse texto básico para a nossa meditação, em 2 Reis, capítulo 20, o que de fato precisamos reconhecer é esse grandioso amor de Deus, amor que deve nos atrair a Ele. Amor que deve nos levar, inclusive, conforto, no sentido de que em todo o tempo podemos recorrer à sua presença. De acordo com o texto, então, de nossa meditação, o rei Ezequias havia sido informado de que estava para morrer. Gente, não existe coisa mais triste quando você acha que está tudo bem e, de repente, você é notificado: a sua morte está próxima. E é claro que o rei Ezequias se entristeceu. É claro que o rei Ezequias aqui, ele lamentou por essa sua situação. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e ele disse: assim diz o Senhor. Não era um médico dizendo, era o Senhor dos médicos, o médico dos médicos dizendo: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. É tão interessante que até nessas palavras do Senhor, há bondade. Até mesmo nessas palavras do Senhor, que foram proferidas pelo profeta Isaías, há uma manifestação da graça de Deus, porque Deus estava sendo gracioso para com o rei, dando-lhe a chance de organizar e preparar todas as coisas antes de partir. Deus estava dando tempo para o rei Ezequias organizar a sua vida, organizar a sua casa, organizar as coisas que ainda necessitavam de cuidado. É graça de Deus. Quantas pessoas de uma hora para outra se vão? Mas o rei Ezequias estava sendo informado de que o seu tempo havia chegado. E Deus estava lhe dando a chance de preparar, de organizar. Ordena tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia não foi agradável. No entanto, reconhecemos que o Senhor é bom e misericordioso ao lhe deixar essa oportunidade, ao lhe dar essa chance. Então, reconhecemos com essas palavras que Deus é piedoso e benigno. E em razão disso, eu acredito que o rei Ezequias, mais uma vez, se aproximou diante da presença do Senhor, derramando a sua alma. Conforme o versículo 2 nos diz, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Não é que naquela parede houvesse ali alguma coisa mágica
mística, sobrenatural, mas eu acredito que ele não quis se distrair com nada e simplesmente quis focar, desejou focar a presença do Senhor, apresentando ao Senhor aquilo que doía em sua alma, aquilo que doía em seu coração. A vida é difícil, como lembrei aqui, tendo por base um desenho animado. A vida tem as suas dores, a vida tem as suas tristezas, a vida tem as suas decepções, a vida tem as suas mágoas, a vida tem os seus espinhos, mas você é amado por Deus. E uma vez que estamos convencidos quanto a isso, eu tenho certeza que não teremos dificuldade de assumir o mesmo procedimento de Ezequias. Orou ao Senhor. O rei Ezequias se encontrava com uma doença de morte. E o propósito do Senhor, através do profeta Isaías, foi no sentido de que ele tivesse tempo de se organizar, de colocar todas as coisas em ordem. Contudo, Ezequias orou ao Senhor. Amados, de fato, o rei Ezequias foi um homem de oração. Às vezes, orar quando as coisas estão fáceis também não é tão difícil assim, mas diante de uma sentença tal como essa, é preciso coragem, é preciso determinação, é preciso alcançar entendimento espiritual a respeito da grande misericórdia de Deus. Ainda essa semana, eu estive conversando com a minha filha. Ser pai é bom por isso, né? Porque a gente separa um momento só para compartilhar. Aquele momento, sabe, de pai, filha, a gente abre o coração, né? E vai colocando as coisas ali e tal. Só para quem é pai e mãe entende o que eu estou falando. É um momento mágico. A gente não se esquece. Pelo menos não tão facilmente. E minha conversa estava dizendo isso para ela. Olha, para Deus não existe um ponto final. Eu não usei essas palavras, mas a mensagem, a ênfase foi essa. Para Deus não existe nunca um ponto final. Para Deus, pode existir até uma vírgula. Pode existir até um ponto e vírgula. Mas ponto final não. Pode existir até um ponto, mas um ponto continuativo. Mas não um final, não a conclusão. Porque, queridos, tudo depende de uma percepção espiritual. E nossa limitação pode parecer que é o fim, que não tem uma saída, que não tem uma resposta, que não tem uma solução, mas Deus age. E é interessante destacarmos aqui que o rei Ezequias confiou que o Senhor poderia transformar a sua noite de tristeza e lágrimas em uma manhã radiante de alegria e paz. Ele recebeu sim uma triste, digamos, notificação, uma triste notícia, portanto. Mas ele fez o principal naquele momento. Ele abriu o seu coração diante do Senhor. Amados, muitas vezes Deus permite certas situações tão somente para continuarmos aprendendo a importância desse privilégio de abrir o coração diante da presença do nosso Deus. Domingo passado, eu estava aqui ressaltando no culto da noite, que o coração, em dado momento, do rei Ezequias havia se exaltado. E Deus não quer que andemos assim. Deus não quer que sejamos, um cristão autossuficiente, mas o Senhor deseja que sejamos o quê? Um cristão dependente da sua graça, dependente da sua misericórdia, dependente do seu amor. E essa é a grande verdade, queridos. Quando as coisas só vão bem para a nossa vida, quando as coisas só acontecem de forma maravilhosa, nós começamos a confiar na força do nosso braço, nós começamos a confiar na nossa própria sabedoria, nós começamos a confiar em nós mesmos, e não deve ser assim. Precisamos de fato ter uma vida rendida ao Senhor, uma vida
totalmente quebrantada perante o nosso Deus. Portanto, aprendamos com Ezequias. Sejamos nós, nos dias de hoje, pessoas que oram. Pessoas, no século presente, que verdadeiramente buscam a face do Senhor. De fato, os dias de hoje são maus. Mas eu e você servimos e conhecemos a um Deus que é vivo e totalmente poderoso e que age segundo a sua misericórdia. Eu sei que Deus é justo, queridos. Eu sei que Deus é justo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nos abençoa segundo a sua graça e misericórdia. E se não fosse assim, todos nós seremos consumidos. E se não fosse pela bondade de Deus, se não fosse pela misericórdia do Senhor, ninguém poderia subsistir. Se eu e você estamos aqui até hoje, é em razão dessa bondade, é em razão dessa graça, é em razão desse amor eterno do nosso Pai. Então, creiamos, para Deus não há causa perdida. Creiamos, para Deus nada é o fim. Creiamos, para Deus não existe o impossível. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, é perfeitamente suficiente para agir em nosso viver. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus projetos? Como está a sua vida? Deus é suficiente. Psicólogos procuram, orientar muitas pessoas para terem cuidado no sentido de comparação, porque o ser humano, por natureza, gosta de se comparar. E quando o ser humano age assim, procede dessa maneira, geralmente acaba chegando à seguinte conclusão: a vida de todos é melhor, menos a minha é pior. Quando o ser humano começa a comparar a sua vida com a de outros, geralmente um sentimento começa a brotar. Um sentimento de que é o pior miserável da terra. E eu e você não podemos caminhar assim, sabe por quê? Somos filhos de Deus. Se você não assistiu ainda o filme, Mostra-me o Pai, assista. Você tem um Pai que é eterno e que verdadeiramente te ama. Anote aí, Mostra-me o Pai. Você vai encontrar no YouTube também. Na plataforma lá do... Como é que é o nome mesmo? Prime Video, você também encontra. Até você pode assistir em inglês também, se você quiser assistir. Tá? Então, olha, procure assistir esse filme. Porque realmente nós precisamos reconhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, para Deus, nada é impossível. Mas como foi a oração do rei Ezequias? O texto bíblico nos revela: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu entendo que, na verdade, a oração do rei Ezequias foi muito simples, muito direta, muito objetiva. Primeiramente, ele tratou do quê? Do seu relacionamento com Deus. Eu andei, Senhor Deus, em tua presença em verdade, com o coração reto. Ele reconheceu o seu relacionamento com Deus. E eu entendo também que o que nos mantém em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai eterno, é o reconhecimento do seu amor, do amor de Deus. A segunda coisa que a gente observa aqui no gesto do rei Ezequias foi o quê? O seu quebrantamento. E chorou Ezequias muitíssimo. Duas coisas, portanto, importantíssimas. Ele reconheceu o seu relacionamento com Deus. E ele também o quê?
se quebrantou diante do Senhor. Amados, como é bom viver, como é bom ter saúde, como é bom ter oportunidade de conhecer lugares, de viajar, ter amigos, como é bom ter um trabalho também, com seu salário pelo menos ali até, né, todo final de mês. Isso é bênção, isso é bênção, é graça do Senhor. Mas não deixe de ter um coração quebrantado diante do Pai. A palavra do Senhor, no Salmo 9, versículo 9, assim nos diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Você pode ter certeza, é para o oprimido. É para aquele que tem um tempo de angústia, que vai conhecer o Senhor como sendo um alto refúgio. Você sabe por quê? Porque na bonança a gente não se importa em conhecer esse alto refúgio. Quando os tempos não são favoráveis, está tudo bem, que alto refúgio eu preciso? Agora, quem passa pela angústia, quem passa pela dor, quem passa pelo sofrimento, quem passa pela prova, vai desejar conhecer esse alto refúgio, que é o nosso Senhor. Então, de fato, a vida tem as suas dificuldades. A vida tem os seus dolorosos espinhos. Contudo, o Senhor é para nós o refúgio, ou seja, o nosso lugar seguro, a nossa proteção, o nosso livramento, a nossa salvação. Quem é Deus para mim? Tem que ser tudo isso. Quem é Deus para você? Tem que ser tudo isso. Lugar seguro, proteção, livramento, salvação. A palavra do Senhor no Salmo 86, versículo 7, nos diz: no dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Olha só o testemunho do salmista, né? Quando vier o sofrimento, eu vou te clamar, eu vou te buscar, porquanto o quê? Me respondes. Você tem essa certeza no seu coração de que Deus ouve a sua oração? Você tem essa paz na alma em relação de que Deus de fato responde o seu clamor? Deus quer que aprendamos a viver assim, com essa certeza, com essa convicção. Eu estava assistindo um pequeno vídeo daquela pregadora Joyce Meyer, eu acho que eu falei certo. É um pequeno videozinho do YouTube, inclusive. E ela ali se destacou uma mensagem. Ela enfatizando: Deus trabalha. E quando você não estiver vendo nada, diga pela fé: Deus trabalha. E quando você também não estiver sentindo nada, diga pela fé: Deus trabalha. Você está vendo? Não. Você está sentindo? Não. Mas Deus trabalha. E essa foi a certeza do salmista: no dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. E se Deus responde, é porque Deus o quê? Trabalha. Olha só o que Deus quer despertar no nosso coração. Deus age. Deus se move. Deus trabalha. E tendo o rei Ezequias buscado a presença do Senhor, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha, num primeiro momento eu nem sabia que fazia parte da lição da escola bíblica de hoje, o livro de Gênesis. Foi um livro que eu resolvi ler ainda essa semana que passou.
Irmãos, que coisa deliciosa para a alma vermos no livro de Gênesis o quanto Deus é atuante. Ele foi atuante na criação, ele foi atuante na vida de um homem, mas foi também atuante o quê? Na constituição de um povo, de uma nação. Deus é Deus atuante. Sabe, ele não está assim engessado. Ele não está cochilando. Ele não está paralisado. Ele não está imóvel. Pelo contrário. A gente vê ali no livro de Gênesis o quanto o nosso Deus, ele é atuante. E essa é uma lição que jamais devemos perder de vista. Deus ouve o nosso clamor. E Deus vê a dor do nosso coração. Ele ouve a nossa voz e vê perfeitamente as nossas lágrimas. Deus ouviu o clamor do rei Ezequias e viu também as lágrimas do rei Ezequias. E qual é a lição para nós? Deus não mudou. Ele nos conhece no íntimo. Ele nos conhece, digamos assim, lá no mar profundo. Se você se sente num poço, Deus te conhece ali. Mas se você se sente numa caverna, Deus te conhece ali. Mas se você está até mesmo deitado ali, né, na cama, enfermo, debilitado, Deus te conhece ali. Deus conheceu José na prisão. Deus conheceu Abraão numa terra estranha, que ainda ia lhe mostrar. Deus nos conhece em todo lugar. Você entende isso? Talvez seja no seu trabalho. Talvez assim, a grande dor da sua alma seja no seu trabalho, porque um cara, de repente, um chefe, de repente, sei lá, uma situação, de repente, que aperta a sua alma ali. Mas Deus te conhece ali. O grande erro é pensarmos que Deus só age neste lugar do templo. E olha, vou dizer uma coisa para você, tem muito cristão achando isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi para a minha vida é essa. Deus está em todo lugar, agindo com a mesma graça, agindo com toda a misericórdia, com a mesma misericórdia. Não é porque eu vou sair daqui que Deus vai mudar. Não é porque você, de repente, amanhã vai voltar à sua rotina, Deus vai mudar. Uma vez eu estava conversando com um jovem, olha, interessante, ele dizendo para mim, aos domingos eu sinto a presença de Deus, mas quando chega a segunda-feira, aí eu falei, cara, você não precisa sentir nada não, você só precisa confiar, porque Deus é o mesmo Deus de domingo, o Deus de segunda é o Deus de domingo, o Deus que está presente aqui no meio do seu povo, está também presente lá com seus colegas de trabalho. Você já viu crente assim? Eu acho que vou largar o meu trabalho, por quê? É muito incrédulo. Rapaz, fica lá, Deus é o mesmo. O importante é a sua fé, o importante é o seu coração, o importante é o seu relacionamento com Deus, o importante é você reconhecer quem é Deus para a sua vida. Deus não muda, não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o momento, Deus não muda. Ele é comigo hoje e sempre, Ele é com você hoje e sempre. Deus sempre sabe o que nos fere. Deus sempre conhece o que nos machuca. Deus sempre entende o que nos deixa triste e desanimado. Sendo o Deus que ouve e o Deus que vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Ele até permite que a gente se aproxime dele e a gente apresente aquele relatório, né? A gente adora apresentar relatórios para Deus, já viu? A gente Senhor, você não está vendo, não? Senhor, olha só, não é justo isso. Não é justo que isso esteja acontecendo comigo. Você não é assim, não? Rapaz, se você não é assim, você não é desse mundo mesmo, não. Você não é humano, não. Quantas vezes nós nos atrevemos diante de Deus, como que dizendo, o Senhor não sabe o que está fazendo, não é possível. É porque dói, é porque machuca.
é porque fere. E nós somos carne, nós somos gente, nós somos humanos. Mas, queridos, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, e Ele jamais fica indiferente ao nosso clamor, Ele jamais fica insensível às nossas lágrimas. Por isso, a prontidão do Senhor em favorecer o rei Ezequias. O que diz no versículo 5? Eis que eu te sararei. Agora foi uma boa notícia. Você, olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias abre o coração diante do Senhor e começa a chorar, e chora, e chora, derrama as suas lágrimas diante do Pai. Aí, de repente, então, ele recebe esse consolo: eis que eu te sararei. Já que Deus é atuante, já que Deus está sempre se movendo, reconheça isso. Deus ouve, Deus vê e Deus sara. Muita coisa eu posso ver, muita coisa eu posso ouvir. Agora, sarar, só o Senhor. Deus vê, Deus ouve e Deus sara. Então, queridos, Ele não é apenas alguém que vê ou ouve, mas é o Deus que também age. Ele não apenas reconhece ou identifica a nossa angústia, mas Ele também opera, Ele também age, Ele também trata, Ele também cura. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 50, versículo 15. Então, no Salmo 50, versículo 15, nós temos essa promessa: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você sabe por que Deus quer nos abençoar? Porque Ele quer que nos alegremos nele. O que um pai muitas vezes faz? O que uma mãe muitas vezes faz? O filho quer tanto um presente e se sacrifica, não é? E se sacrifica para comprar. Mais uma vez, lembrando aqui do meu filho Ian, quando adolescente, um dia ele falou: eu quero um computador. Tá bom, vai comprar um computador. Ah, mas não quero qualquer um, não. Eu quero aquele da maçãzinha. Falei: meu filho, vamos devagar. Vamos devagar. Você não sabe do salário do seu pai, não? Gente, não teve jeito, não tive como negociar. Era um presente que ele queria. E ele tentando me convencer. Não, porque vou fazer o vestibular. Na universidade vou precisar fazer trabalhos, né? Eu preciso de um computador bom. Já que vou trabalhar na área, eu preciso de um computador bom. Tá bom. Vamos comprar o notebook lá da maçãzinha. E, irmãos, foi o ano todo pagando. Mas a alegria que a gente tem em ver o filho satisfeito, gente, é gratificante demais. É gratificante demais. Imagine o nosso Pai Celestial. Olha, eu vou te abençoar sim, eu vou te dar a vitória sim, eu vou operar o milagre sim, eu vou agir em seu favor sim. Olha só o que está escrito: e tu me glorificarás. Sabe quem é que comprou esse notebook aqui da maçãzinha? Foi meu pai. Sabe, aquele carro que de repente você sonhou, não estou fazendo aqui, né, trazendo mensagem de prosperidade, não, mas às vezes a gente tem um caprichozinho, né? Esse carro que eu queria. E você de repente até orou: foi meu pai que me deu. Você não vê muita gente aí com a frase: foi Deus que me deu? Não é? Porque esse é o sentimento. A pessoa quer glorificar a Deus. A pessoa deseja exaltar o nome do Senhor. Então, essa é a promessa: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Para o rei Ezequias, foi um momento de angústia, um momento de sentença para a morte. Mas ele clamou ao Senhor, ele buscou a presença de Deus. E sabe como eu vejo? Eu
Ezequias adorando, bendizendo, louvando e glorificando o nome do Senhor pela graça que recebeu. Ainda sobre o rei Ezequias, o Senhor disse: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Antes de realmente enfatizar o que importa nesse texto aqui, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeira coisa foi algo que o nosso querido irmão Nelson disse na escola bíblica dominical. Para alguém que, por exemplo, tem 90 anos de idade, o exemplo que ele citou, acrescentar mais 15 anos é o quê? É lucro. Não é lucro? Né? É lucro. Não sabemos. Pelo menos eu não sei. Segundo, o rei Ezequias chorou pela notícia que ele recebeu do profeta Isaías, mas Deus está falando: olha, eu vou cuidar dessa sua situação, te dando o quê? Mais 15 anos de vida e mais ainda. Eu vou abençoar Jerusalém, eu vou abençoar a esta cidade, ampararei esta cidade. Verdadeiramente, queridos, Deus sempre faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não citei aqui Joyce Meyer? O que é que ela dizia? Se você está vendo ou não, se você está sentindo ou não, declare pela fé: Deus está trabalhando. Se você não está conseguindo reconhecer isso ou não, eu vou dizer agora para você: declare isso pela fé. Deus vai fazer muito mais do que eu espero. Olhe para a sua causa, olhe para a sua situação, para as circunstâncias da sua vida e declare com fé: Deus vai fazer muito mais. Eu estou pensando só até aqui, mas Deus, tem uma escadinha, sabe? Como nós enfatizamos domingo passado, infinitamente mais. Então, o que eu quero destacar aqui com o versículo 6 é, na verdade, esse Deus que se demonstrou disposto a abençoar. Deus respondeu à oração de Ezequias, e Deus não apenas atentou para a saúde e a vida do rei Ezequias, mas também atentou para o livramento de Jerusalém da invasão dos assírios. Tudo em razão do seu grandioso e eterno amor. Por 2 vezes aparece aí a palavra amor. Por 2 vezes. Por amor de mim mesmo, mas por amor do meu servo, Davi. Deus é Deus de amor. Como eu enfatizei anteriormente, não tenho dúvidas quanto à justiça divina. Deus é justo. Deus manifesta justiça. Mas sabe por que Ele nos abençoa? Por amor. Deus realmente derrama da sua graça tão somente em razão de sua bondade, em razão de sua piedade, em razão do seu amor. No Salmo 23, versículo 3, ali temos esse testemunho: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pode abrir aí comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 14. E é interessante que é o Senhor quem está dizendo: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Aí o texto continua, não vamos ler não. No mesmo capítulo do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 20, o versículo 44, ali o Senhor também disse: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Às vezes o diabo quer nos enganar. O diabo quer nos ensinar a comprar as bênçãos de Deus. Seja um crente de mais oração. Se você orar mais, você vai poder comprar das bênçãos do Senhor. Não é assim que funciona.
Se você se santificar mais, Deus vai derramar mais graça, mais bênção. Queridos, eu vou orar mais em razão do meu amor por Ele. Eu vou me santificar mais em razão do meu amor por Ele. Eu vou me dedicar a Ele em razão do meu amor por Ele. Não é para tentar comprar das bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor nos alcançam tão somente por sua preciosa e maravilhosa graça. É por amor do seu nome. O que Deus faz em nosso favor justifica-se com o seu amor. O amor de Deus é tão puro e verdadeiro que, se for preciso, a fim de nos convencer com o seu amor, Ele abala os céus e a terra. E olha só, queridos, no texto em questão, Deus deu ao rei Ezequias a oportunidade de escolher, versículo 9, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Epa, que troço é esse? Já vou explicar um pouquinho. E olha só o que Ezequias respondeu. É fácil que a sombra declive 10 graus? Mas volte a sombra 10 graus atrás. E como não existe nada impossível para Deus, no versículo 11 nos diz: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Primeiramente, precisamos destacar, o que aconteceu aqui foi algo extraordinário. Agora é claro, né, precisa ter uma noção, pelo menos mínima, de física, né, para entender o que de fato aconteceu. Até mesmo em termos de astronomia, né, para entender o que de fato aconteceu. Mas lembramos aqui que nos tempos antigos não existia relógio mecânico, né, aquele de ponteirinho, nem relógio digital. Então era relógio de sol. Digamos, né, que ali, numa parte ali da estrutura daquele relógio, tinha um pequeno postezinho. E dependendo da posição do sol, a sombra daquele postezinho ocupava determinado espaço. Foi usado ali realmente, a ideia aqui é de um relógio de sol, o relógio de sol de Acais. O versículo 11 até nos dá essa clareza quanto a isso. O ponteiro do relógio, portanto, de sol, era a sombra que se movimentava de acordo com a posição do sol. Logo, se a sombra do relógio de sol retrocedeu 10 graus, Deus inverteu o sentido de rotação da Terra. E se foi exatamente isso, Deus teve que segurar os mares, as montanhas, as árvores e todos os seres vivos. Você imagine só a Terra, então, em rotação. De repente, aquele freio brusco e começa a rodar ao contrário. É tudo o quê? Vai balançar, vai cair numa desordem. Foi isso que aconteceu? Não sei. É uma tentativa para se explicar o que aconteceu, humanamente falando. Ah, mas não foi isso que aconteceu. Foi a sombra que simplesmente se alterou, mudou de posição, independentemente da posição do sol. É fácil entendermos isso. Eu vou fazer aqui em frente à câmera, tá? Porque aí, de repente, quem está nos assistindo pela live vai ver. Você imagina que eu com o celular e ligo a lanterninha do celular. Aí coloco aqui na frente da luz da lanterna, né? A sombra vai ser projetada para lá, não é isso? Concordo? Está aqui, ó. O celular com a sua lanterninha, o objeto aqui, o microfone, e como está na frente. Obrigado, olha só, agora a ilustração vai ser perfeita. Né? É claro que não tem esse alcance todo para projetar uma sombra ali, né? Na parede. Mas dá para entender a ideia, tem um objeto à frente da luz. Então, mais perto um pouquinho, não vai dar para ver pela live, né?
Nem você vai ver aí, mas eu estou vendo, tá? Tá a sombra aqui do microfone, tá bom? Obrigado, irmã Andréia. Está aqui a sombra do microfone. Agora imagine só. De repente essa sombra que está projetada para cá, e a luz sendo projetada para lá, de repente inverter. Queridos, o milagre é o mesmo. É algo fenomenal, é algo extraordinário. Se Deus teve que segurar todos os elementos da terra para que não houvesse um caos e destruição completa, é um milagre. Se foi isso que aconteceu, é um milagre. Mas se simplesmente Deus, por sua força, por sua majestade, por sua soberania, mudou, deslocou a sombra, não existe explicação científica. Né, bióloga, Andréia? Não existe, né? Estou falando agora da Andréia Almeida, né? Como explicar um negocinho desse? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas o mais importante de tudo isso, queridos, é que Deus fez isso por causa de um homem. Deus fez isso por causa de uma pessoa. Uma pessoa que se encontrava o quê? Angustiada, triste, derrotada. Você consegue compreender a lição? Se for preciso mudar todos os fundamentos da natureza, da terra, dos céus, simplesmente para convencer você a respeito do seu amor, assim Ele vai fazer. E Ele já deu prova disso. Deus, sendo Espírito, se fez o quê? Se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, o Deus da glória. Ele veio ao mundo. O próprio nascimento de Cristo Jesus, ele foi o quê? Algo sem qualquer lógica científica, sem qualquer lógica biológica. Deus, ele alterou algo da natureza para demonstrar o seu amor à humanidade. No caso do texto básico de nossa meditação, foi por causa de um único ser, um único homem. E eu quero dizer para você aqui, em Cristo Jesus, todos nós aqui, você que está aí na sua casa, nos acompanhando pela live também, nós que temos colocado a nossa fé em Jesus, somos dele. E Ele fará o que for preciso para nos convencer do seu amor. Eu entendo que essa é a principal lição para termos realmente, aquele impulso espiritual, para estarmos buscando mais e mais da presença de Deus. É sermos convencidos a respeito do seu amor. Ele verdadeiramente nos ama. E como comentei no início, a vida é difícil. A vida é muito difícil. Mas eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. E é em razão do seu amor que todas as nossas necessidades são supridas por Ele. Fique em pé nesse momento, o Ministério de Louvor vai vir aqui à frente. Enquanto isso, lançamos desafio. O que podemos aprender com o rei Ezequias? Hoje foi a conclusão, dessa série de mensagens, por 3 domingos, trazendo aí algumas mensagens, tendo por base, tendo por fundamento esse rei, o rei Ezequias. O que é que nós podemos aprender com esse rei? É que precisamos, de fato, nos render inteiramente a Ele, confiando no seu amor. Não importa o que o mundo de hoje está vivendo. Alguém me corrija aí se eu estiver falando errado, O terremoto foi na Turquia, recente, não é isso? Na Turquia. Oi? E Síria também. E a gente vê assim tantos vídeos tristes.
E o mundo sem Deus questiona, mas já que Deus é Deus de amor, por que Ele permite isso? Olha, não é fácil responder uma questão como essa, é claro que não é. Ainda mais para responder em relação a uma nação. Eu respondendo por mim é uma coisa, mas você respondendo por você é outra coisa. Mas esse é o entendimento básico que precisamos ter. Deus demonstra nas Escrituras que Ele jamais perde o controle. Ele está no comando de tudo. E mesmo nas tragédias, a bênção. E mesmo nas dores, há consolo. Tanto é que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mesmo na morte, há vida. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Às vezes eu falo lá em casa, né, Milena? Eu falo. Meu medo não é de morrer, meu medo é deixar de viver. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero viver de fato a palavra de Deus. Eu quero viver de fato o sobrenatural de Deus. E sei que isso é real. Vamos louvar o Senhor então.